Então vamos lá, boa tarde. Estou conversando com a esposa de preso e familiares de preso a respeito de algumas reclamações que estão acontecendo na delegacia de Araucária com relação à visita. Qual o seu nome, por gentileza? É Sandra Mara Machado, eu sou irmã de Luiz Paulo Lopes. Sandra Mara Machado está representando as esposas, filhas e familiares dos detidos. Vocês nos chamaram até o fórum e nos informando que vocês estão representando de maneira formal com o Ministério Público com relação a alguns excessos, abusos que estão acontecendo, na opinião de vocês, nas visitas com relação aos presos em Araucária. Confere? Confere em relação à visita. A visita é bastante... Fale mais alto um pouquinho, por favor. Referente às visitas, ela é bastante constrangedora e nem presídio tem visita daquele tipo. Revista íntima sempre, ela faz da mesma forma, tem que sentar no banquinho e depois tem que tirar toda a roupa também. E referente a visitas dos presos, eles suspenderam a visita de hoje sem dar uma explicação plausível do que aconteceu e sem apresentar provas do que e qual o motivo que eles suspenderam. A principal reivindicação de vocês aqui no Ministério Público, então, seria com relação à suspensão das visitas aos detentos, aos detidos. Hoje sim, na data de hoje. Foi feita carta formal com a reclamação da suspensão da visita sem explicação. E também não foi comunicado. As famílias foram todas para a delegacia e todas deram com a porta na cara. Foi procurado o delegado a respeito dessa situação antes de vocês virem até o Ministério Público? Não, só falamos com policiais, eles não quiseram falar e daí a gente veio para cá. São quantas mães, esposas e filhos aqui ao todo? Hoje aqui estão 5 a 6 mães e esposas. No total vocês têm o número de quantas pessoas familiares ao total são? Com o mesmo problema? Com o mesmo problema, como a visita ela é quinzenal, hoje em torno de 35 a 40 pessoas. Vocês reclamavam para nós, contavam para nós, relatavam aqui informalmente antes da gente começar a gravar que nas revistas das sacolas estão sumindo produtos, roupas, alimentos, cigarro que os familiares estão levando para os detentos e esses produtos não estão chegando até os detentos. E principalmente cigarro, o do meu irmão já sumiu roupa e o que não entra, os policiais não devolvem para a família. O que não entra, os policiais não estão devolvendo? Não estão devolvendo. O que você acredita que esteja acontecendo? Em uma visita que eu fiz para o meu irmão, nós vimos uma bermuda dele com um dos presos de confiança. Ou seja, provavelmente eles estão ou de cigarro, ou dividindo entre eles, ou dando para os presos. Qual foi a orientação aqui no fórum do município de Araucária, quando vocês procuraram o Ministério Público? Qual foi a orientação para vocês? Para escrever a carta formal com a nossa reclamação e em 5 dias vai sair a resposta. Eles vão analisar, vão ver o que está acontecendo e é para a gente voltar aqui em 5 dias. Vocês questionavam com relação à revista íntima. Qual que é a reclamação com relação à revista íntima? Na revista íntima já tem o banquinho que detecta metal. A gente tem que sentar no banquinho, daí vai para frente do espelho com a pessoa que faz a revista lá, a Renata. Tem que abaixar várias vezes e inclusive tem que abrir os lábios. Ou seja, ela já viu que não tem nada dentro da pessoa através do banquinho. Por que fazer essa humilhação? E é todas, as pessoas idosas têm que fazer. A minha cunhada, ela é menor de idade, tem emancipação, tudo, tem autorização judicial para fazer a visita. Mas quando a gente teve a autorização da juíza e falamos com a Renata, ela disse que não precisaria passar por aquilo. Abriu os lábios, tudo lá. Então vocês acham que está acontecendo um excesso na revista íntima? Excesso na revista íntima. Vocês comentavam para a gente, informavam para nós que na delegacia está tendo algum excesso, em excesso de retaliação aos presos, como espancamento, como perseguição, por parte de alguns policiais, confere? Isso foi uma informação que o advogado de uma esposa de preso passou, que eles apanharam ontem lá, depois que os policiais entraram, tiraram tudo, deixaram eles sem roupa, que eles apanharam. Mas foi uma informação de um advogado. Você teria o nome desse advogado para nos fornecer? Eu não tenho nem nome da pessoa, foi conversa informal. Então isso foi um boato? É conversa informal. Tá certo. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Diferente a crianças. Tem aos filhos, né? Aos filhos, que os pais estão lá 2, 3, 4 meses e eles permitem algumas famílias, algumas crianças visitarem presos e para outros não. A reclamação de vocês então é que os filhos não estão podendo visitar os pais, estão sendo barrados na cela. Isso mesmo. Antes de chegar até a cela, aliás, eles estão podendo ter acesso. Eles estavam tirando o preso para ficar alguns minutos com as crianças na cesta.
Mas agora eles cortaram essas visitas também. Já é 4,56. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, o básico é isso. Tá certo, então, obrigado. Boa tarde, doutor Haroldo Davidson, Delegacia de Araucária. Doutor, na tarde dessa quinta-feira, aliás, na tarde dessa quinta-feira, a gente acompanhou uma manifestação frente ao Fórum do município de Araucária com relação a alguns familiares de detentos que existem na Delegacia de Araucária. Entre as reclamações dessas pessoas, dessas esposas, familiares, seria a dificuldade de acesso das crianças ao interior das celas e a dificuldade de acesso de familiares com relação a visitas a presos e reclamações postergadas ao Ministério Público. Eles informavam que estava existindo uma certa dificuldade na Delegacia de Araucária. A gente procura a Delegacia sob a responsabilidade do senhor para que a gente possa ter uma posição oficial sobre essas situações, se procede, se é verídica ou inverídica, doutor. Bom, boa tarde. Eu não conheço a extensão das reclamações dessas pessoas, mas quanto aos dois itens que você, repórter, me fez, eu tenho a dizer o seguinte, que crianças realmente não têm entrado para as visitas dentro da carceragem, porque aí eu estaria violando o disposto na Lei de Execuções Penais e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não posso expor crianças a visão de pessoas presas, um ambiente promíscuo, um ambiente inadequado, um ambiente terrível, um ambiente poluído, um ambiente sem nenhuma condição de crianças transitarem ou visitarem algum parente ali preso. Então, realmente está proibido a entrada de crianças e adolescentes para as visitas. A gente não tem culpa que essas crianças não possam visitar os seus pais, não tem culpa que eles escolheram a vida de crime e estejam hoje encarcerados. Em casos especiais, a gente tem deixado algumas crianças e adolescentes que têm algum defeito físico e tem a necessidade de visitar o pai ou o irmão. A gente tem feito isso em sala separada, com umas 2, 3 crianças que têm problemas físicos e mentais. Então, a gente entendendo que isto é necessário para evitar um mal maior para essa criança que já está passando por um problema, a gente promove essas visitas em sala separada e não no interior da carceragem. Agora, se torna impossível a gente promover a visita de todas as crianças, filhas ou irmãos ou irmãs de pessoas que se encontram no setor de carceragem. Senão nós não faríamos nenhuma outra atividade que nos manda o nosso estatuto da Polícia Civil, que seria de investigação. Nós teríamos aí que preparar um ambiente, vários ambientes adequados para esse tipo de visita. Então, afirmo que as visitas de crianças a parentes estão e vão continuar proibidos, e entendo também que esta é uma visão que o Ministério Público e o Judiciário também têm. Outra reclamação que esse pessoal familiares do detento elencava para nós e para o pessoal do Ministério Público é com relação à visita íntima. Segundo as mulheres comentavam, estaria havendo ou existindo um excesso por parte das pessoas responsáveis por essa revista íntima. O senhor pode nos dizer sobre isso? O excesso é que elas estão sendo revistadas nas suas partes íntimas. Isso em qualquer lugar há esse tipo de revista. Se nós não o fizéssemos, nós estaríamos permitindo que a entrada de celulares, drogas, de serras destinadas aos presos para que eles se droguem, para que eles façam uso de comunicação ou que façam uso de objetos para serrarem para as fugas. Então, nós já fizemos a prisão em flagrante de 3 ditas mulheres de presos que aqui vieram visitá-los e portavam em suas partes íntimas celulares, drogas e serras.
Então, com essa revista íntima que é necessária e vai continuar existindo, que não há como não fazê-lo, que nós pudemos detectar que elas estavam trazendo drogas, celulares e ceras. Mas não há excesso, há o que se deve ser feito, não existe excesso nisso, é feito por mulheres, funcionárias, não há a intervenção e nem poderia ter de funcionários do sexo masculino nesse momento, são em salas separadas, fechadas, com maior sigilo, lisura, transparência. Existe uma cadeira detectora de metal, inclusive. Tem uma cadeira detectora de metal. Todo esse processo, infelizmente, elas têm que passar. Infelizmente, para que a gente possa liberar a visita. Isso é de conhecimento do Ministério Público. Quando as promotoras vieram aqui visitar o nosso setor de carcerário, isso foi posto a elas. Nenhum dos presos reclamou nesse particular, não é? Eu acredito que essa manifestação dessas senhoras seja talvez para nos intimidar, para que nós deixemos de fazer essas revistas necessárias, para que elas possam livremente entrar com o que elas querem. Então elas tentam introduzir bebida alcoólica, acondicionado em vidros de shampoo, drogas em vidros de shampoo, em embalagem de Coca-Cola, colocam chips de celulares em embalagens de bolachas, de cigarros. Então tudo isso tem que ser revistado. Se nós não o fizéssemos, nós estaríamos prevaricando. É trabalhoso para nós? Mas temos que fazer a nossa função e vamos continuar fazendo esse trabalho de revistar todos os pertences que elas tentam colocar para dentro, para os presos, parentes, amigos não, parentes mesmo, que amigos a gente também proíbe a visita, senão seria uma fila infindável. Mas de parentes direto, né, a gente revista e vai continuar revistando tudo. Com relação à denúncia delas, que estaria havendo espancamento no interior da delegacia com relação aos detentos. Isso procede, doutor? Evidentemente que não, inclusive, como eu já falei, a promotora, a doutora Leite, esteve aqui a semana passada e nada disso foi reportado a ela. Nenhuma queixa dos presos, dos detentos, foi passado a ela. Então, como eu disse, isso tudo é uma intimidação que essas senhoras mal informadas, muitas vezes aqui vem, não é mulher do preso, vem pessoas que são conviventes, às vezes somente mulheres de programa, que a gente conhece, vêm de boates e querem entrar. Nós não deixamos entrar, a visita é para parentes, e não para pessoas da noite que querem fazer programa aí dentro. Então isso nós não deixamos. Então é evidente que elas reclamam, elas querem entrar porque vão ganhar algum dinheiro, tentam inclusive passar droga lá para dentro, e isso tudo é cortado, e isso causa uma insatisfação, a gente entende. Elas ficam insatisfeitas, elas reclamam mesmo. Mas infelizmente são normas e nós vamos continuar seguindo essas normas. Finalizando, doutor, a última anotação que a gente elencou, que a gente copiou com relação a manifestações delas, são com relação à entrega de produtos alimentícios. Segundo as manifestantes, estariam desaparecendo alimentos que seriam para ser entregue aos detentos. Certo. Elas estariam deixando sacola com alimento, cigarro, etc. E esses alimentos e roupas. E esses alimentos, essas roupas, esses produtos não estariam chegando até as celas, até os detentos. Essas sacolas, ou elas estariam sumindo, ou elas estariam sendo, de uma certa forma, limpadas. O senhor pode nos dizer o que a respeito disso? Veja, eu nunca tive esse conhecimento, nenhuma delas reclamou em nenhum momento a respeito disso. Tá? Não reclamaram para a promotora que veio aqui há uma semana atrás, não houve uma reclamação para ela. E no momento que eu souber que alguma sacola esteja sendo desviada, eu vou tomar, logicamente, minhas providências administrativas contra as pessoas que fazem essas revistas. Eu tenho plena certeza que isso não está acontecendo, mas vou verificar, lógico, com essa tua denúncia que elas fizeram lá, vamos verificar se isso tem possibilidade de estar acontecendo e punir, no caso de que esse fato for comprovado como verdade.
Tá certo? Tá certo, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos.